Imagine viver 30 anos ao lado de alguém, acreditando que conhece cada detalhe da vida dele. E na noite das bodas, descobrir que o homem que você ama, um milionário admirado por todos, escondeu um segredo capaz de mudar tudo. Quer saber o que aconteceu naquela noite? Então se prepare, porque esta história vai mexer com você. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E aproveita, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. As pérolas refletiam a luz suave do lustre, enquanto Amanda ajeitava o colar sobre a pele do pescoço. Naquela noite, cada detalhe era perfeito. A mesa posta, o perfume discreto das flores, o vinho escolhido a dedo. Mas algo no fundo estava errado. Era como se o silêncio entre as taças já anunciasse um segredo que ninguém estava pronto para ouvir. Será que 30 anos de casamento são suficientes para conhecer por inteiro a pessoa com quem dividimos a vida? Talvez não, porque às vezes basta um único olhar ou uma palavra não dita para revelar que existe um mundo escondido atrás do sorriso que jurávamos decifrar. Amanda respirou fundo diante do espelho. A imagem refletida parecia tão distante da jovem simples que um dia sonhou apenas com um amor tranquilo. Hoje era a anfitriã de uma das celebrações mais comentadas do ano. Suas bodas de pérola com Miguel Vasconcelos, um dos empresários mais influentes do país. 30 anos de vida em comum, 2 filhas, uma mansão que mais parecia um palácio e uma história construída sobre a base sólida da confiança. Pelo menos era isso que Amanda acreditava. No andar de baixo, a equipe de eventos corria contra o tempo. Cada peça de cristal reluzia sob a luz quente do salão. As cadeiras estofadas em veludo carmesim, os arranjos de rosas brancas, a orquestra afinando instrumentos. Tudo parecia digno de um filme. A noite seria perfeita, pensou Amanda, mesmo com o coração inexplicavelmente inquieto. Vestindo um longo azul marinho que realçava os olhos cor-de-mel, ela desceu a escada principal com passos calculados. Encontrou Miguel no escritório, de costas para a porta. Ele segurava algo nas mãos, uma fotografia antiga, talvez. Ao perceber a presença dela, virou-se rapidamente e guardou o papel na gaveta da mesa. Sorriu, mas aquele sorriso estava quebrado, como se escondesse um peso que não conseguia mais suportar. "Está tudo bem?" Amanda perguntou, forçando um tom leve. "Claro, meu amor", respondeu ele, fechando a gaveta com um gesto rápido. "Só organizando umas coisas." Ela não insistiu. Sabia quando era hora de recuar, mas algo queimava em sua mente. Que fotografia era aquela? Por que Miguel parecia tão distante nos últimos dias, mesmo quando estava ao lado dela? O som das primeiras vozes ecoou pelo salão. Convidados chegavam, abraços eram trocados, risadas enchiam o espaço. Amanda cumprimentava a todos com a elegância de quem aprendeu, ao longo dos anos, a transitar pelo mundo dos milionários sem perder a essência simples que a definia. Por dentro, porém, algo latejava, uma sensação incômoda, como se a noite guardasse uma surpresa capaz de mudar tudo. Miguel assumiu sua posição de anfitrião, impecável em um terno italiano, charmoso como sempre. Aos olhos dos outros, eles eram o casal perfeito. Aos olhos dela, eram 2 almas tentando se encontrar no meio de uma multidão. Quando o relógio marcou 9 horas, as portas do salão foram fechadas e a cerimônia informal teve início. A orquestra tocava um clássico suave. As taças tilintavam com o primeiro brinde. Discursos breves arrancavam sorrisos. Amanda começou a relaxar, convencendo-se de que o incômodo era fruto do cansaço, até que a porta do salão se abriu novamente. O som do metal contra a madeira ecoou como um trovão silencioso. Um homem entrou, alto, cabelos grisalhos, olhar firme. Trajava um terno elegante, mas havia algo nele que destoava da sofisticação ao redor, talvez a expressão carregada de ironia. "Espero não estar atrapalhando."
disse caminhando até o centro do salão com passos lentos. Amanda sentiu o corpo gelar. Olhou para Miguel, esperando uma reação, mas o que viu a deixou sem ar. O marido empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Eduardo, murmurou Miguel, quase sem voz. Os convidados se entreolharam, confusos. Amanda tentou decifrar aquele nome, aquele olhar que trocava com seu marido, cheio de uma história que ela desconhecia. Eduardo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como quem espera esse momento por muito tempo. Depois de tantos anos, achei que você nunca teria coragem, Miguel. A frase caiu sobre Amanda como uma lâmina fria. Cada palavra carregava um veneno que ninguém conseguia identificar, mas todos sentiram o peso do silêncio que se seguiu. Miguel engoliu seco, os olhos fugindo dos dela, como se temesse que a verdade saltasse ali, diante de todos. Amanda forçou um sorriso, tentando manter a compostura, mas por dentro uma pergunta ecoava como um grito. Quem era aquele homem? E por que parecia conhecer um Miguel que ela nunca conheceu? O som da música clássica voltou a preencher o salão, tentando disfarçar o clima pesado que se instalou após a entrada inesperada de Eduardo. Mas nada parecia capaz de eliminar o peso daquela presença. Amanda sentia a respiração curta, como se a cada acorde a tensão aumentasse. Olhou para Miguel procurando uma explicação silenciosa, mas encontrou apenas um olhar fugidio, carregado de algo que ela não sabia nomear. Medo. Amanda, querida. Uma convidada se aproximou com um sorriso falso e uma taça de vinho nas mãos. Quem é o cavalheiro? Não estava na lista. Amanda manteve o sorriso polido, que aprendeu ao longo de 3 décadas como esposa de Miguel. Deve ser algum amigo antigo do Miguel, respondeu com naturalidade forçada, o coração batendo descompassado. Por dentro, uma tempestade se formava. Quem era aquele homem? Como ele entrou em uma festa privada sem ser anunciado? Porque Miguel parecia petrificado, como se seu mundo estivesse prestes a desmoronar. Eduardo caminhava entre os convidados com a desenvoltura de quem conhecia cada canto daquele lugar, cumprimentando com um aceno discreto, como se fosse um convidado legítimo. Vestia um terno cinza escuro, perfeitamente alinhado, e sua postura ereta contrastava com o sorriso enviesado que carregava um mistério perigoso. Quando seus olhos se cruzaram com os de Amanda, ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O olhar dele não era hostil, tampouco amigável. Era um olhar que examinava, que parecia pesar cada detalhe, cada gesto, como quem analisa um quadro raro antes de arrematá-lo. Amanda desviou, tentando se recompor. "Me dá 1 minuto", murmurou para a amiga, afastando-se. Procurou Miguel com os olhos e o encontrou parado ao lado do bar, conversando baixinho com um dos seguranças. Ele gesticulava, tenso, como se desse ordens rápidas. Quando percebeu Amanda se aproximando, endireitou-se e esboçou um sorriso, mas os olhos denunciavam que algo estava fora de controle. "Miguel, quem é aquele homem?" Amanda perguntou a voz baixa, mas firme. "Um velho conhecido", respondeu rápido demais. "Nada com que se preocupar. Velho conhecido que aparece sem convite na nossa festa e te deixa branco como papel? Não me trate como uma criança, quero saber a verdade." Miguel olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia. Aproximou-se, segurando as mãos dela. "Não aqui, Amanda. Depois conversamos, eu prometo. Agora, tenta aproveitar a noite." Era uma promessa vazia, e ela sabia, mas não tinha escolha. Não ali, diante de dezenas de olhares atentos. Respirou fundo e assentiu, engolindo a inquietação que crescia como um nó na garganta. O jantar começou. As luzes foram suavizadas, criando um clima intimista. Os convidados tomaram seus lugares em uma mesa longa, impecavelmente decorada com flores brancas e velas douradas. Amanda sentou-se ao lado de Miguel, tentando manter a postura. Eduardo, para sua surpresa, acomodou-se bem à frente, de modo que seus olhos encontravam os dela sempre que levantava o rosto. "Então, Miguel",
disse Eduardo, rompendo o silêncio com uma voz grave, arrastada, carregada de uma ironia fina. 30 anos, quem diria, não é? Alguns convidados sorriram educadamente, imaginando se tratar de uma piada entre amigos. Mas Amanda percebeu o leve tremor nos dedos de Miguel ao segurar a taça. Ele não respondeu de imediato, respirou fundo e forçou um sorriso. A vida passa rápido quando se está ao lado da pessoa certa, disse, apertando a mão de Amanda sob a mesa. O gesto, que deveria confortá-la, apenas aumentou suas dúvidas. Eduardo ergueu a taça em um brinde silencioso, os olhos fixos no casal. Havia algo naquilo que parecia um desafio, uma provocação calculada. Deve ter muitas histórias para contar, comentou uma das convidadas, tentando aliviar a tensão. Histórias, sim, Eduardo respondeu, sem desviar o olhar de Miguel. Algumas bem antigas, outras que merecem ser lembradas esta noite. Amanda sentiu o estômago revirar. Aquela frase não era inocente, era uma ameaça. Algo estava para acontecer, e ela não tinha ideia do que seria. Os pratos começaram a ser servidos, um menu sofisticado, escolhido por Amanda com semanas de antecedência. Ela sempre gostou de cuidar dos detalhes, de garantir que tudo fosse perfeito. Mas enquanto os aromas refinados preenchiam o ambiente, ela mal conseguia engolir uma garfada. A comida parecia cinzas na boca. Seus olhos iam e vinham entre Miguel e Eduardo, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que, até então, ela não sabia que existia. A certa altura, Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Lembra da vinícola em Mendoza, Miguel?" perguntou a voz baixa, mas audível para quem estivesse próximo. Aqueles dias foram inesquecíveis. Miguel engoliu seco. Amanda percebeu a mudança sutil no semblante dele. O maxilar travado, os ombros tensos. "Faz muito tempo, Eduardo", respondeu breve. "Para alguns, talvez. Para outros, é como se tivesse sido ontem." Amanda sentiu o sangue gelar. Mendoza? Ele nunca falou sobre isso. Em 30 anos, nunca mencionou uma viagem à Argentina. Eduardo percebeu o impacto e sorriu, satisfeito. "Vocês dois são lindos juntos", continuou, agora com um tom doce demais para soar verdadeiro. "Eu diria até inspiradores. É raro ver um amor resistir ao tempo, principalmente quando começou com tanta intensidade." Amanda sentiu as mãos suarem. O que ele queria dizer com aquilo? Olhou para Miguel, esperando uma intervenção, mas ele permanecia calado, os olhos cravados no prato, como se as respostas estivessem escondidas entre os talheres de prata. A tensão atingiu o ápice quando Eduardo levantou a taça pedindo a atenção de todos. "Quero propor um brinde", anunciou, erguendo-se. "A Amanda e Miguel, por 30 anos de união, mas também a coragem de enfrentar o passado, porque cedo ou tarde ele sempre encontra um jeito de sentar-se à mesa conosco." O silêncio que se seguiu foi cortante. Amanda sentiu os olhares se voltarem para ela, curiosos, confusos. A música parou por um instante, retomando em seguida, tímida, como se tentasse disfarçar a tensão. Miguel levantou-se também, forçando um sorriso que mal se sustentava. "A Amanda", disse a voz firme, mas os olhos denunciando o caos interno. "A mulher que me deu tudo." As taças se ergueram, brindando com estalos que pareciam tiros no ar. Amanda sorriu por reflexo, mas por dentro estava em pedaços. Cada palavra de Eduardo era uma faca e Miguel estava sangrando sem abrir a boca. Quando todos retomaram as conversas, Amanda inclinou-se para o marido, sussurrando entre os dentes: "Depois dessa noite, você vai me contar tudo, ou eu mesma descubro." Miguel não respondeu, apenas segurou a mão dela, apertando com força, como quem tenta evitar que algo desmorone. Mas para Amanda, a sensação era outra, a de que o chão começava a se abrir sob seus pés. Eduardo, do outro lado da mesa, sorria.
Um sorriso carregado de segredos, como quem sabia que o jogo estava apenas começando. O clima no salão parecia mais denso do que o perfume das flores que enfeitavam a mesa. Amanda sentia cada minuto arrastar-se como uma eternidade, enquanto o som das taças e risadas abafadas tentava mascarar algo que todos percebiam, mesmo sem entender. Havia tensão demais para uma noite que deveria ser perfeita. Eduardo permanecia ali, à frente, elegante, seguro, com um olhar que parecia brincar com os nervos de Miguel. E Miguel, sentado ao lado dela, estava cada vez mais rígido, como se travasse uma batalha interna para manter as aparências. Amanda não tirava os olhos dos dois. Era como assistir a uma peça cujo enredo ela não conhecia, mas em que, estranhamente, parecia ser a protagonista involuntária. A orquestra iniciou uma música suave, mas as notas pareciam flutuar em um ar pesado. Amanda tentou se distrair, olhar para os filhos que conversavam com amigos, para os convidados sorridentes. Mas nada conseguia abafar as perguntas que latejavam em sua mente. Quem era Eduardo? Por que Miguel nunca o mencionou em 3 décadas de casamento? E o que significava aquele brinde tão carregado de veneno? Quando as primeiras entradas foram recolhidas, Eduardo se levantou de sua cadeira. Seus movimentos eram calculados, quase felinos, atraindo olhares curiosos à medida que caminhava pelo salão. Ele se aproximou da orquestra, trocou algumas palavras com o maestro e, em instantes, a música mudou. Um tango argentino preencheu o espaço, melodia intensa, sedutora e nostálgica. Amanda percebeu a mudança de expressão em Miguel, uma sombra que cruzou seus olhos, como se aquela música tivesse o poder de arrancá-lo do presente e jogá-lo em um passado que ele queria enterrar. "Essa é especial, não é, Miguel?" perguntou Eduardo, erguendo a voz para ser ouvido. "Achei que seria perfeito para esta noite. Afinal, algumas memórias não devem ser esquecidas." Amanda sentiu os olhares se voltarem novamente para a mesa principal. Miguel manteve-se imóvel por um instante. Depois esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Você sempre teve um gosto peculiar para dramatizações, Eduardo", disse, com um tom que soava quase ameaçador sob a camada de cordialidade. Mas Eduardo não recuou. Pelo contrário, aproximou-se, apoiando as mãos na mesa, inclinando-se levemente na direção de Amanda. "Eu só acho que noites como esta são perfeitas para lembrar de quem realmente somos", disse, sua voz baixa, mas carregada de intenção. "Não é, Amanda?" Ela manteve o olhar firme, mesmo com o coração disparado. "Memórias são importantes", respondeu, controlando o tom. "Mas também sei que algumas pessoas preferem viver do passado porque não têm nada no presente." A frase saiu antes que pudesse medir as consequências. Eduardo arqueou as sobrancelhas, surpreso e divertido. "Gosto de você", disse sorrindo. "Agora entendo por que ele fez tudo isso. Tudo isso." 2 palavras, infinitas possibilidades. Amanda sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Antes que pudesse perguntar o que significava, Eduardo se afastou, indo até o bar. A música continuava, as conversas retomavam aos poucos, mas Amanda não conseguia voltar ao estado anterior. Algo estava se desenrolando, e ela precisava entender antes que fosse tarde demais. Miguel tocou a mão dela, buscando ancorá-la. "Ignore Amanda", disse em tom baixo. "Ele não vale seu tempo." "Não vale meu tempo?" Ela repetiu amarga. "Ele sabe coisas sobre você que eu nunca ouvi. E se acha que vou ignorar isso, está enganado." Miguel suspirou, passando a mão pelo rosto. "Eu prometi que conversaremos depois. Só não aqui. Não diante de todos. A cada minuto fica mais difícil fingir que não está acontecendo nada." Amanda respondeu, a voz firme, mesmo com o peito queimando. "E tu?" Antes que ele pudesse responder, Eduardo voltou, trazendo 2 taças de vinho. Colocou uma diante de Miguel com um gesto teatral. "Um brinde à amizade antiga", disse, com um sorriso carregado de malícia. "E àquilo que deixamos para trás."
Ou achamos que deixamos. Miguel não moveu a mão para pegar a taça. Não vim aqui para isso, Eduardo. Diga logo o que quer. Oh, Miguel. Eduardo riu baixo, como quem saboreia a atenção. Sempre tão direto. Mas esta noite não é sobre pressa. É sobre lembranças. Ele caminhou até um canto da mesa e pegou uma caixa pequena, envolta em um tecido de veludo. Amanda sentiu o coração acelerar. Eduardo voltou devagar, como quem conduz uma cena planejada, e colocou a caixa sobre a mesa, entre Miguel e Amanda. Um presente para o casal, disse sorrindo. Mas, na verdade, é mais para você, Miguel. Algo que guardei todos esses anos, esperando pelo momento certo. Amanda olhou para a caixa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seus dedos coçavam para abri-la, mas temia o que encontraria lá dentro. Miguel, por outro lado, parecia petrificado. Eduardo se acomodou novamente na cadeira, cruzando as pernas, com a expressão tranquila de quem controla cada movimento do jogo. Abra, insistiu ele. Vai ser revelador. Miguel não se moveu. Amanda, sem conseguir suportar a tensão, puxou a caixa e levantou a tampa. Dentro havia uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava 3 pessoas. Miguel, bem mais jovem, com os cabelos escuros e o mesmo olhar intenso de sempre. Ao lado dele, uma mulher de sorriso luminoso, com os braços enlaçados no pescoço dele. E atrás, Eduardo, observando, com um olhar que Amanda não soube decifrar. Amanda sentiu a respiração falhar. Quem é ela? Perguntou a voz baixa, mas firme. Miguel não respondeu. Eduardo inclinou-se para a frente, os olhos cravados nela. Isabela, disse pausadamente, como se o nome carregasse um peso imenso. Uma mulher inesquecível, não é, Miguel? O som do nome reverberou na mente de Amanda como um trovão. Isabela. Nunca ouvira esse nome antes. Em 30 anos, Miguel nunca mencionou essa pessoa. E pelo jeito que Eduardo falou, não era uma simples amiga. Você está provocando! Miguel rosnou com a voz baixa, mas carregada de ameaça. Não faça isso aqui. Ah, meu caro. Eduardo sorriu, sem medo algum. Você teve 30 anos para contar a verdade, mas preferiu construir um castelo sobre areia. Agora, Amanda merece saber quem é o homem com quem se casou. Amanda apertou a fotografia entre os dedos, sentindo uma mistura de raiva e dor. Olhou para Miguel, buscando nos olhos dele uma explicação, qualquer coisa que a fizesse acreditar que tudo aquilo não passava de um jogo cruel de um estranho ressentido. Mas o silêncio dele era a confirmação mais cruel que poderia existir. A música terminou e um novo som tomou o espaço. O tilintar de talheres e sussurros curiosos. Alguns convidados percebiam que algo grave acontecia, mesmo sem entender os detalhes. Amanda respirou fundo, tentando manter a postura, mas por dentro sentia o mundo desabar. Eduardo levantou-se outra vez, erguendo a taça como se fosse um troféu. A memória de Isabela. Disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Porque certas histórias não podem ser apagadas. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Amanda sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se ereta, sustentando o olhar de Eduardo. Então, lentamente, virou-se para Miguel. Quem é Isabela? Perguntou, a voz quebrada. E por que você nunca me falou sobre ela? Miguel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eduardo sorriu. Para ele, o jogo estava apenas começando. Amanda não sentia mais o chão sob os pés. O nome ainda martelava dentro da sua cabeça como um sino pesado. Isabela. Era uma palavra cheia de perguntas, de sombras, de lembranças que não lhe pertenciam. Durante 30 anos de casamento, Miguel construiu uma história ao lado dela, sólida, tranquila, segura. Ou pelo menos era assim que parecia. Agora, com uma fotografia entre os dedos e um estranho diante dela, tudo se partia como cristal arremessado ao chão. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a música, as vozes, as luzes, tudo parecia distante, abafado, como se estivesse dentro de um túnel,
O sorriso perfeito dos convidados, os toques de taças, as conversas frívolas, tudo aquilo era uma cortina fina diante de um abismo. "Quem é ela, Miguel?" repetiu, cada palavra soando como uma lâmina. Miguel encarou Amanda. Seus olhos estavam cheios de algo que ela não sabia definir. Culpa, dor, medo. Ele abriu a boca, fechou, respirou fundo. "Não aqui", disse baixo, quase implorando. "Moque, por favor, Amanda, não diante de todos." "Não aqui?" Amanda sentiu o sangue ferver. Sua voz estava controlada, mas firme. "Depois do que ele fez, depois do que você deixou acontecer, acha mesmo que podemos continuar fingindo?" Os convidados, mesmo tentando disfarçar, olhavam em direção à mesa principal. A tensão era palpável. Eduardo, sentado com a taça na mão, parecia saborear cada segundo. Ele não tinha pressa. Estava claro que se alimentava do caos que provocara. Amanda apertou a fotografia entre os dedos. A imagem mostrava Miguel, jovem, com uma mulher de sorriso largo, Isabela. Linda, radiante, abraçada a ele como quem conhecia cada centímetro da sua alma. Atrás deles, Eduardo com aquele mesmo olhar que ela via agora, perscrutador, frio, calculado. Miguel levantou-se devagar, tocando o braço de Amanda com cuidado. "Vamos sair daqui", disse, quase num sussurro. "Antes que isso vá longe demais." Amanda hesitou. Por um instante, pensou em se recusar, gritar para todos ouvirem, expor a verdade que ele tanto queria esconder. Mas havia algo na expressão dele. Não apenas medo, mas uma súplica silenciosa, que a fez levantar-se. Talvez fosse a necessidade desesperada de respostas. Eles caminharam para fora do salão sob dezenas de olhares curiosos. A música continuava, mas as vozes se tornaram murmúrios. Eduardo não os seguiu. Apenas sorriu, erguendo a taça como quem brinda a vitória. Amanda entrou primeiro na biblioteca da mansão. O silêncio ali parecia mais pesado que o burburinho do salão. Livros alinhados em prateleiras de madeira escura, o aroma de couro e papel antigo, uma luz amarelada no canto. Miguel fechou a porta atrás de si. "Fale", disse Amanda, virando-se para ele. Sua voz estava firme, mas as mãos tremiam. Quem é Isabela?" Miguel passou a mão pelos cabelos, caminhando de um lado a outro, como um homem à beira de um colapso. "Isabela", começou, a voz baixa, rouca. "Isabela foi alguém que fez parte da minha vida antes de você. Muito antes." "Parte da sua vida?" Amanda deu um passo à frente, sentindo a raiva ganhar espaço. "E esse alguém é importante o suficiente para um homem aparecer no nosso jantar e erguer um brinde com o nome dela? É isso que você chama de parte da sua vida?" Miguel fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia lágrimas represadas ali. "Eu a amei", disse, e a frase caiu entre eles como um golpe. Mais do que tudo, naquela época, Amanda sentiu algo se romper dentro dela. A voz saiu carregada de veneno. "E em 30 anos, nunca achou que eu merecia saber, porque não importava mais." Miguel ergueu a voz, depois recuou, respirando fundo. "Porque quando conheci você, tudo mudou. Eu enterrei aquele passado, Amanda. Enterrei porque queria uma vida com você." Amanda riu, um riso sem alegria. "Enterrou tão fundo que hoje ele está sentado à mesa da nossa casa, brindando a nossa vida." Miguel se aproximou, os ombros curvados, como se carregasse o peso de décadas. "Eu não sabia que ele viria." Eduardo, ele e Isabela eram ligados. "Quando tudo aconteceu, eu achei que tinha fechado essa porta para sempre." Amanda estreitou os olhos. "Quando tudo aconteceu." "O que aconteceu, Miguel?" Ele hesitou. As palavras pareciam presas na garganta. Finalmente falou. "Isabela morreu." A frase caiu no ar como uma pedra no lago, criando ondas que atingiram Amanda por inteiro. Ela piscou, tentando assimilar. "Morreu", repetiu, sem acreditar. "E o que isso tem a ver com você?" Miguel desviou o olhar. Caminhou até a estante, apoiando-se na madeira. Quando falou novamente, a voz era um fio, porque eu estava com ela quando aconteceu. Amanda sentiu as pernas fraquejarem.
Precisou apoiar-se no braço da poltrona mais próxima. Como assim? Estava com ela? Miguel virou-se, os olhos marejados. Nós íamos fugir juntos. Eu tinha decidido abandonar tudo. Minha família, meus negócios, meu nome. Isabela queria uma vida longe de tudo isso. E eu estava pronto. Mas no dia em que partimos, houve um acidente. Ele fechou os olhos, como se a cena voltasse com toda a força. O carro saiu da estrada. Chovia muito. Ela morreu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. E eu sobrevivi. Amanda levou a mão à boca, o coração martelando tão forte que parecia romper as costelas. E você nunca me contou nada disso? Miguel deu um passo à frente, implorando com os olhos. Porque eu não queria que essa sombra nos alcançasse. Quando conheci você, Amanda, eu estava destruído. Mas você me trouxe de volta à vida. Eu juro que te amei desde o primeiro dia. Nada do que construímos foi mentira. Nada. As lágrimas ardiam nos olhos dela, mas não caíram. Então, por que Eduardo está aqui? Porque agora. Miguel suspirou, a voz embargada. Porque Eduardo era irmão dela. As palavras foram um tiro. Amanda sentiu o ar faltar. Eduardo, irmão de Isabela. De repente, tudo fazia sentido. O olhar carregado, o tom sarcástico, a presença ameaçadora. Ele não estava ali por acaso. Era uma vingança, um ajuste de contas, talvez até algo maior que isso. Amanda deixou a fotografia cair no chão. 30 anos, Miguel, sussurrou, a voz quebrada. E você nunca me contou nada. Não apenas sobre ela, mas sobre ele. Eu vivi ao seu lado, sem saber que um fantasma estava sempre à espreita. Miguel tentou tocá-la, mas ela recuou. Eu fiz isso para te proteger, disse desesperado, para proteger nossa família. Eduardo me culpou desde o primeiro dia. Ele acha que eu matei Isabela. E agora quer destruir tudo o que tenho, tudo o que somos. Amanda sentiu uma mistura insuportável de raiva e dor. Parte dela queria gritar, fugir, arrancar aquelas paredes que pareciam fechar-se ao redor. Outra parte queria acreditar nele, no homem com quem viveu por 3 décadas, no pai das suas filhas, no parceiro que dividiu sonhos e silêncios. Mas as perguntas eram muitas, e as respostas vinham carregadas de sangue e sombra. Não sei quem você é, Miguel, disse a voz baixa, quase um sussurro. Mas eu vou descobrir. Antes que ele pudesse impedir, Amanda abriu a porta e saiu, deixando-o sozinho na penumbra da biblioteca, com o peso do passado caindo sobre seus ombros como uma sentença. No salão, Eduardo ainda estava lá, sorrindo para alguns convidados, como se nada tivesse acontecido. Quando viu Amanda, seus olhos brilharam. Ele sabia. A primeira fissura havia sido aberta. Amanda caminhou até a varanda para respirar, sentindo o frio da noite bater no rosto. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam, indiferentes ao caos que se instalava dentro dela. Segurou o corrimão com força, como se isso pudesse impedir o mundo de girar. Por trás, passos suaves se aproximaram. Eduardo parou ao lado dela, mantendo uma distância calculada. Agora você entende, disse, a voz baixa, carregada de algo que Amanda não soube decifrar. Ele não é quem você pensa. Nunca foi. Ela virou o rosto devagar, os olhos ardendo. O que você quer, Eduardo? Perguntou firme, mesmo com a voz tremendo. Ele sorriu, um sorriso lento, cheio de intenções ocultas. Quero que você conheça a verdade, toda ela, e quando souber, vai ter que escolher de que lado está. Amanda sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Naquela noite, no frio da varanda, percebeu que a guerra não era apenas contra um segredo. Era contra um passado disposto a destruir tudo, inclusive o que restava dela mesma. Amanda segurava o envelope com tanta força que seus dedos estavam dormentes. O vento frio da noite fazia o vestido de seda balançar, mas ela mal sentia. Tudo o que existia naquele momento era aquele pedaço de papel que prometia respostas e ameaçava destruir o que restava de paz na sua vida.
Atrás dela, Eduardo permanecia imóvel, os olhos fixos nela, como um predador observando a presa. Não havia mais sorrisos irônicos, apenas a certeza silenciosa de quem acredita ter o controle do jogo. Não tenha pressa, disse ele com a voz baixa, suave demais para não soar perigosa. Algumas verdades merecem ser saboreadas. Amanda virou-se lentamente, os olhos cravados nele. Por que agora? Perguntou, a voz firme apesar do coração descompassado. Depois de 30 anos, por que escolher esta noite? Eduardo ergueu as sobrancelhas, como quem se diverte com a pergunta. Porque esta noite é perfeita, uma celebração do amor, do casamento, da fidelidade. Ele sorriu sem humor. Nada como um palco para a verdade entrar em cena. Amanda sentiu um aperto no peito. Se acha que vou acreditar na sua versão sem ouvir a dele, está enganado. Ah, Amanda. Eduardo deu um passo à frente, mas manteve a distância. Eu não quero que acredite em mim. Quero que veja com os próprios olhos. Ele tocou levemente o envelope, como se reforçasse a importância daquilo. Depois recuou, voltando para o salão sem olhar para trás. Amanda ficou sozinha na varanda, ouvindo a música distante e os murmúrios que vinham da festa. Apertou o envelope contra o peito e respirou fundo. Quando finalmente voltou para dentro, a festa parecia uma pintura borrada. As luzes brilhavam, as taças tilintavam, as pessoas riam, mas tudo soava falso. Cada sorriso era uma máscara, cada som uma mentira. Miguel estava de pé, perto da lareira, conversando com um dos sócios, mas os olhos procuravam por ela com desespero. Quando a viu, caminhou rápido em sua direção, desviando dos convidados com uma habilidade quase instintiva. Amanda! A voz dele soava tensa, quase suplicante. Precisamos conversar. Agora. Ela ergueu a mão, interrompendo-o antes que chegasse mais perto. Não aqui, disse com frieza. E não agora. Miguel olhou para o envelope na mão dela e seu semblante se fechou. O que ele te deu? Algo que você não teve coragem de me dar em 30 anos. Respondeu, virando-se e caminhando para a escada que levava ao andar superior. Ele tentou segui-la, mas uma convidada interceptou, puxando-o para apresentar a um investidor. Amanda aproveitou a distração e desapareceu pelos corredores. Subiu as escadas devagar, como se cada degrau fosse um passo rumo a um precipício. Ao chegar à suíte, trancou a porta atrás de si. O silêncio parecia gritar dentro do quarto amplo, decorado com flores que agora lhe pareciam inúteis. Sentou-se na poltrona próxima à janela e olhou para o envelope sobre as mãos. Estava lacrado com um selo simples. Sem hesitar mais, rasgou a aba e retirou o conteúdo. Havia fotografias. Pelo menos uma dezena delas. Miguel e Isabela juntos, sorrindo em diferentes cenários, à beira de um lago, em uma vinícola, em frente a um carro antigo. Amanda sentiu uma fisgada no peito. Não era apenas a imagem de Miguel ao lado de outra mulher. Era o olhar dele. Um olhar que ela conhecia, que ele usava quando estava completamente entregue. O mesmo olhar que um dia dedicou a ela. As mãos dela tremiam quando encontrou no meio das fotos uma carta. O papel amarelado pelo tempo, a tinta levemente borrada. Começou a ler, a voz presa na garganta. Isabela, meu amor, quando esta carta chegar às suas mãos, estarei pronto. Não me importo com nada além de nós. Amanhã partiremos, e nada poderá nos impedir. Se o mundo for cruel, enfrentaremos juntos, sempre juntos. Miguel. Amanda deixou a carta cair no colo. As palavras dançavam diante dos olhos, acompanhadas por um gosto amargo na boca. Ele não apenas amou outra mulher, ele quis fugir com ela, abandonar tudo. Talvez até a própria vida que construiu com tanto orgulho depois. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Escorreram pelo rosto sem pedir permissão. Amanda apertou as mãos contra o peito, tentando conter a dor que parecia rasgar por dentro. Durante anos, acreditou que conhecia Miguel melhor do que a si mesma.
Agora, descobria que parte dele sempre pertenceu a outra pessoa e que ela construiu uma vida sobre um alicerce de segredos. Um som suave a fez erguer os olhos. A porta se abriu devagar, revelando Miguel, com o rosto pálido e os olhos marejados. Amanda, ele começou, a voz baixa, cheia de desespero. Por favor, me escuta. Ela não respondeu. Apenas ergueu a carta, deixando que ele visse. Quanto tempo, Miguel? Perguntou, a voz firme apesar da dor. Quanto tempo você achou que conseguiria esconder isso de mim? Ele deu um passo à frente, os ombros curvados, como se carregasse um peso insuportável. Eu ia te contar, disse quase num sussurro. Mas, depois que perdi Isabela, eu estava quebrado. E então, conheci você. Você me salvou, Amanda. Me deu uma razão para continuar. Eu enterrei esse passado porque tinha medo. Medo de perder você. Amanda levantou-se devagar, os olhos faiscando. Enterrou? A voz dela saiu carregada de raiva. Não enterrou nada, Miguel. Ele está aqui, sentado à nossa mesa, brindando a nossa vida. Você me expôs a isso. Expôs nossa família. Miguel se aproximou, as mãos estendidas como quem tenta segurar algo prestes a escapar. Eu nunca quis te machucar. Tudo o que construí foi por você, por nós. Por nós? Amanda riu, um riso amargo. Essa carta diz outra coisa. Essas fotos dizem outra coisa. Ela jogou as imagens sobre a cama. Miguel olhou para elas como quem encara fantasmas. Eduardo está fazendo isso para me destruir, disse, a voz trêmula. Ele me culpa pela morte da irmã. Acha que foi minha culpa. E talvez tenha razão. Amanda piscou, surpresa. E o que você quer dizer com isso? Miguel respirou fundo, os olhos marejados. Eu era o motorista naquela noite. Estava chovendo muito e eu insisti em dirigir mais rápido para chegarmos à fronteira. Ela pediu para eu parar, para esperarmos. Mas eu não ouvi. O carro derrapou, capotou. E a voz dele falhou. Ela morreu nos meus braços. Amanda sentiu um nó na garganta. A dor no rosto dele era real, tão real que cortava. Mas isso não diminuía a traição que sentia. Não apagava o fato de que ele construiu uma vida com ela sem contar essa parte da história. Você devia ter confiado em mim, disse a voz baixa. Eu merecia saber. Miguel se ajoelhou diante dela, segurando as mãos frias. Eu sei, e eu me odeio por isso. Mas, por favor, não me deixe agora, não depois de tudo. Amanda olhou para ele, para o homem com quem dividiu 30 anos. Parte dela queria ceder, acreditar no amor que ainda sentia, mas outra parte gritava por justiça, por respostas que talvez ele não pudesse dar. Antes que pudesse decidir, um som a fez se virar, uma batida na porta. Eduardo entrou sem cerimônia, com um sorriso frio. Espero não estar interrompendo, disse, fechando a porta atrás de si. Mas achei que já era hora de acabar com os segredos. Miguel levantou-se de um salto. Saia daqui, Eduardo. Agora. Sempre tão mandão. Eduardo caminhou devagar, os olhos cravados em Amanda. Já contou a ela sobre o dinheiro? Amanda franziu a testa. Que dinheiro? Miguel empalideceu. Eduardo sorriu. Ah, então não contou. Que surpresa. Pois bem, Amanda. Seu marido não apenas fugiria com minha irmã. Ele também limpou uma conta milionária da família para recomeçar a vida com ela. Dinheiro que ele usou para construir este império. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. Olhou para Miguel, esperando uma negação, qualquer coisa. Mas o silêncio dele foi a confirmação mais cruel. Amanda sentia o chão escapar debaixo dos pés, como se cada palavra dita por Eduardo fosse um golpe certeiro em sua própria história. Aquela sala, que antes representava conforto e segurança, agora parecia um tribunal. E ela, a juíza encarregada de decidir o destino de um homem que conhecia há 30 anos, mas que naquele instante lhe parecia um estranho. Miguel permanecia parado, os ombros tensos, as mãos fechadas em punhos.
O silêncio dele doía mais do que qualquer acusação, porque não negar era o mesmo que confessar. Amanda sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas não as deixou cair. Não na frente de Eduardo, não na frente de alguém que parecia se alimentar do caos. Eu não acredito. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Me diz que isso não é verdade, Miguel. Por favor. Miguel deu um passo à frente, mas Eduardo ergueu a mão, interrompendo-o com um gesto arrogante. Claro que é verdade, Amanda. Quer os extratos? Tenho tudo. Documentos, registros, datas. Seu marido pegou uma fortuna para fugir com Isabela. E quando ela morreu, bom, ele transformou essa fortuna no império que vocês exibem para o mundo. Amanda olhou para Miguel, esperando, implorando que ele negasse, mas ele apenas baixou a cabeça, a respiração pesada. Eu ia devolver, disse por fim a voz quase inaudível. Depois que tudo aconteceu, eu não sabia como encarar ninguém. Usei o dinheiro como investimento temporário. Jurei que devolveria. Mas as coisas tomaram outro rumo. Amanda sentiu um gosto amargo na boca. Cada frase soava como uma martelada, quebrando os alicerces da vida que conhecia. Não era só sobre amor agora, era sobre confiança, sobre tudo que acreditou ser verdade. Eduardo se aproximou devagar, os sapatos afundando no tapete felpudo como passos calculados de um caçador. Viu, Amanda? Ele não só traiu minha irmã, traiu você também. Tudo o que vocês têm, tudo isso foi construído sobre um roubo, sobre uma mentira. Saia daqui, Eduardo. A voz de Miguel cortou o ar como uma lâmina. Ele ergueu a cabeça, os olhos ardendo de raiva. Essa conversa não é com você. Eduardo sorriu sem se abalar. Não é comigo? Miguel, essa história começou comigo e com ela, e vai terminar comigo também. Ele lançou um último olhar para Amanda, carregado de algo que ela não soube decifrar. Ódio, dor, ou talvez uma estranha satisfação. E saiu, fechando a porta com força. O som reverberou pelo quarto, deixando um silêncio quase ensurdecedor. Amanda permaneceu imóvel por alguns segundos, o coração disparado, o envelope ainda sobre a cama, espalhando memórias que não eram dela. Finalmente, ergueu os olhos para Miguel. Eu não sei quem você é, disse, a voz baixa, trêmula. Durante 30 anos, eu dormi ao lado de um homem que acreditava conhecer. E agora, não sei nem se posso olhar para você sem sentir repulsa. Miguel avançou, desesperado, ajoelhando-se diante dela como um homem prestes a perder tudo. Amanda, me ouça. Por favor, eu errei, sim. Errei em não te contar. Errei em achar que poderia enterrar o passado. Mas eu juro por tudo que tenho, que cada dia ao seu lado foi verdadeiro. Cada gesto, cada promessa, cada sonho que construímos foi real. Amanda fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Real? Como pode ser real quando começou com uma mentira? Miguel segurou as mãos dela com força, quase em desespero. Eu não sabia que te amaria assim. Quando conheci você, eu era outro homem. Um homem quebrado, Amanda. Eu tinha perdido tudo. Minha fé, minha esperança, minha vontade de viver. Você me trouxe de volta. Você foi a luz depois da escuridão. Eu construí este império, sim, mas não por ganância. Fiz porque queria te dar o mundo, porque você merecia. Ela puxou as mãos devagar, os olhos marejados. Eu não queria o mundo, Miguel. Eu só queria a verdade. Ele ficou em silêncio, as palavras presas na garganta. E naquele silêncio, Amanda entendeu que não havia mais nada para ouvir. Pelo menos não ali. Pelo menos não agora. Preciso sair daqui, disse, a voz firme. Preciso respirar antes que eu me afogue. Miguel se levantou, mas não tentou impedir. Apenas a acompanhou até a porta, os olhos suplicantes, como quem reza por um milagre. Por favor, não vá para longe, não sem me deixar explicar tudo. Amanda não respondeu. Desceu as escadas em passos rápidos, ignorando os olhares curiosos que a seguiam. Pegou o casaco e a chave do carro. Quando passou pelo salão, Eduardo não estava mais lá. E isso, de alguma forma, trouxe um alívio momentâneo. Do lado de fora,
O vento frio da madrugada bateu contra o rosto, trazendo um pouco de lucidez. Amanda entrou no carro e dirigiu sem destino, as mãos trêmulas no volante, as lágrimas finalmente escapando sem controle. Dirigiu por horas, até que as luzes da cidade ficaram para trás. Estradas desertas se abriram diante dela, ladeadas por campos silenciosos e vinhedos que brilhavam sob a luz da lua. Quando percebeu onde estava, o coração deu um salto. Era a região onde Miguel começou seu primeiro negócio, muitos anos atrás. Um lugar que ele sempre descreveu como o início de tudo. Amanda estacionou diante de um portão antigo que dava acesso a uma vinícola desativada. Desceu do carro e caminhou devagar, sentindo o cheiro da terra úmida, ouvindo o som distante do vento entre as árvores. Ali, no meio do nada, a realidade parecia mais suportável. Ela entrou no galpão abandonado, iluminado apenas pela claridade prateada que atravessava as frestas. Tocou as paredes de pedra, ásperas, frias. Cada detalhe trazia memórias que não eram dela, mas que agora a perseguiam como sombras. Sentou-se sobre um barril antigo e deixou o choro vir, silencioso, profundo. Não sabia quanto tempo ficou ali. Quando ouviu passos, já era tarde para se esconder. Virou-se e encontrou Miguel parado na porta, o rosto marcado pelo cansaço, os olhos cheios de algo que partia o coração. "E como me encontrou?" perguntou a voz rouca. "Eu sempre soube que viria aqui", respondeu ele, aproximando-se devagar. "Este lugar é onde tudo começou, e talvez onde tudo termine." Amanda ficou em silêncio. Ele parou a poucos passos, sem ousar tocá-la. "Eu não vim para justificar", disse Miguel, a voz firme, mas embargada. "Vim para te dizer que não vou desistir de você. Não agora, não depois de tudo que passamos." Ela ergueu os olhos, cheios de lágrimas. "E acha que algumas palavras bonitas vão apagar o que fez?" Miguel negou com a cabeça. "Não, nada apaga, mas posso tentar reconstruir, tijolo por tijolo, se você deixar." Amanda riu baixo, um riso sem alegria. "E se eu não deixar? Então vou passar a vida tentando te provar que ainda vale a pena." O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som do vento. Miguel deu mais um passo, até que a distância quase desapareceu. Segurou as mãos dela com delicadeza, como quem segura algo frágil demais. "Eu te amo, Amanda", disse, e a voz falhou. "Mais do que amei qualquer pessoa. Mais do que amei a mim mesmo." As lágrimas desceram pelo rosto dela. Pela primeira vez naquela noite, Amanda não recuou. Deixou que ele a abraçasse, e naquele abraço sentiu não apenas o peso da dor, mas também o eco distante do amor que ainda pulsava. Um amor machucado, ferido, mas vivo. "Me promete uma coisa", sussurrou ela, com a voz quebrada. "Se houver mais alguma coisa, qualquer coisa, me conta agora. Não quero mais descobrir nada pelos outros." Miguel respirou fundo, os olhos fixos nos dela. "Não há mais nada, Amanda. Só você. Sempre foi você, mesmo quando eu não merecia." Ela fechou os olhos, deixando-se ficar nos braços dele por alguns instantes. Mas sabia que aquilo não era perdão. Era apenas um intervalo entre a dor e a decisão. O sol despontava tímido por trás dos vinhedos, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. A madrugada estava se desfazendo, e com ela as sombras da noite mais longa da vida de Amanda. Ao lado de Miguel, ela caminhava em silêncio pelos parreirais adormecidos, sentindo o orvalho nos pés e o coração pesar em cada passo. As mãos dele seguravam as dela com cuidado, como se tivesse medo que o gesto quebrasse o frágil elo que ainda os unia. Não haviam dito muito depois do abraço no galpão. Às vezes, o silêncio é o único idioma possível entre duas almas que passaram por uma queda tão profunda. Amanda olhava ao redor. A paisagem era serena, bela, mas dentro dela tudo ainda era caos. Sabia que aquela manhã exigiria uma escolha definitiva. Recomeçar ou partir. Esquecer jamais seria possível, mas perdoar
talvez fosse. Pararam diante de uma árvore antiga que Miguel havia mandado plantar anos atrás, quando abriu sua primeira vinícola. Amanda se lembrava dele contando a história, como se aquela árvore fosse um símbolo de recomeço. Naquela época, ele havia dito que quando o tronco estivesse firme, eles renovariam seus votos ali. Mas o tempo passou, e eles nunca o fizeram. Ainda quero renovar meus votos com você aqui, disse ele, quebrando o silêncio com a voz embargada. Mesmo que você nunca me perdoe. Ela o olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não é sobre perdão, Miguel. É sobre verdade, sobre a vida que eu acreditei ser construída com base na confiança. Você tirou isso de mim. Miguel assentiu devagar. Eu sei. E se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Mas não posso. O que posso fazer é passar cada dia que me resta, tentando te mostrar que ainda somos possíveis, que o amor que nos trouxe até aqui ainda está vivo. Amanda deixou os olhos correrem pelas vinhas, pelas colinas ao fundo. Era um lugar bonito demais para guardar tanta dor. Um lugar que também abrigava memórias felizes. O primeiro beijo, os planos, as filhas correndo entre as uvas. Você se lembra do dia em que me trouxe aqui pela primeira vez? Ela perguntou. Disse que tudo aquilo não fazia sentido sem alguém para compartilhar. Eu acreditei. Eu disse a verdade. Sempre foi verdade. Ela suspirou, o peito apertado. Eu não sei se ainda sei quem você é. Miguel se ajoelhou diante dela. Não por gestos dramáticos, mas porque o coração pesava tanto que ele não conseguia mais se manter de pé. Eu sou o homem que te ama. O homem que cometeu erros, sim. Que teve um passado feio, mas que escolheu você todos os dias, mesmo nos silêncios, mesmo nas sombras. Amanda tocou o rosto dele com delicadeza. Eu preciso sentir isso, não apenas ouvir. Preciso que me prove, Miguel, com atitudes, com coragem, com entrega. Então venha comigo, ele disse, levantando-se com súbito impulso. Quero te mostrar algo. Desceram até a estrada de terra que circundava a vinícola e seguiram por alguns minutos até uma pequena casa de pedras, antiga, quase esquecida. Amanda nunca havia estado ali. Miguel abriu a porta e acendeu a luz. Dentro havia caixas, cadernos, quadros antigos, rascunhos de projetos. Isso aqui, ele disse virando-se para ela, era o lugar que eu e Isabela pretendíamos reformar. Íamos recomeçar aqui. Depois que ela morreu, fechei a porta e nunca mais voltei. Amanda olhou para tudo em volta. Era como entrar em uma memória viva. E por que me trouxe aqui? Miguel caminhou até uma das caixas e tirou de dentro um caderno grosso, com anotações, desenhos de rótulos, descrições de vinhos, planos de negócio. Porque quando conheci você, tudo o que eu havia desenhado para uma vida com outra pessoa, eu redesenhei com você. E nunca tive coragem de mostrar. Ele abriu o caderno e ali estavam. Esboços do rosto de Amanda, ideias para vinhos com o nome dela. Listas de viagens que nunca fizeram. Este caderno é minha segunda chance. Foi com ele que reconstruí minha vida. Tudo isso, ele apontou ao redor, só existe porque você me inspirou a continuar. Amanda folheou o caderno com as mãos trêmulas. Lá estavam também cartas que ele nunca enviou, poemas que nunca recitou, rascunhos de pedidos de desculpas que nunca teve coragem de fazer. E um envelope com a inscrição: para Amanda. Caso ela descubra tudo. Ela o abriu devagar. Dentro, havia uma carta escrita a punho, com traços que denunciavam medo e arrependimento. Amanda, se você estiver lendo isso, é porque o passado me alcançou. Talvez agora você me odeie. Talvez me veja como um homem fraco. Mas eu precisava que soubesse que eu te amei com toda a minha alma. Você foi minha salvação. E mesmo com todos os meus erros, se houver 1 centímetro de espaço em seu coração, eu ainda quero envelhecer ao seu lado. Miguel. Amanda não conseguiu conter o choro. O papel molhou-se com as lágrimas, mas ela não soltou. Ficou ali, com a carta contra o peito, enquanto Miguel permanecia em silêncio, respeitando a dor dela. Você ainda quer renovar os votos? Ela perguntou, depois de longos minutos. Miguel a olhou com surpresa e emoção nos olhos. Quero,
mais do que tudo. Ela ergueu os olhos, agora firmes, ainda doloridos, mas com algo novo. Então comece agora e me diga diante desse passado por que eu devo ficar. Ele respirou fundo e tomou as mãos dela. Porque eu te amo, porque sem você eu não sou inteiro. Porque não posso mudar o que fui, mas posso escolher todos os dias ser o homem que você merece. Amanda sorriu entre as lágrimas. Era um sorriso frágil, mas verdadeiro. Então você vai ter que me reconquistar, Miguel Vasconcelos. Vai ter que me fazer te amar de novo, como se fosse a primeira vez. Ele sorriu também e a abraçou com força. Aceito o desafio, Amanda Vasconcelos. Nos dias que se seguiram, Amanda voltou para casa com ele, mas impôs novas regras. Dividiram o mesmo teto, mas em quartos diferentes. Miguel aceitou cada condição com humildade. Passou a cozinhar para ela, deixou de lado as reuniões de negócios à noite, aparecia com flores colhidas no jardim, lia os livros que ela mais gostava e os discutia com ela como faziam no início do casamento. Ele levou Amanda de volta ao lugar onde se conheceram pela primeira vez. Preparou uma pequena surpresa com fotos dos momentos mais simples que viveram juntos. Momentos esquecidos pela rotina, mas que agora ganhavam um novo valor. Amanda ria aos poucos, chorava muito, mas sentia algo renascer. Algo silencioso, discreto, mas que crescia como as videiras que cercavam a casa. Depois de alguns meses, Amanda convidou as filhas para jantar. Elas já sabiam do que havia acontecido, mas respeitaram o tempo dos pais. Naquela noite, Amanda tirou do armário o colar de pérolas, o mesmo que usou na noite das bodas. Hoje, disse com um sorriso gentil, é a noite em que eu escolho amar novamente. Miguel, emocionado, levantou-se e ajoelhou-se diante dela. Em mãos, um novo anel. Amanda, você me permite ser seu marido outra vez, de forma completa, sem esconderijos? Ela assentiu e os aplausos das filhas e netos encheram a sala de vida. Alguns meses depois, naquela mesma árvore no alto da colina, diante de poucos convidados, Amanda e Miguel renovaram seus votos. A cerimônia foi simples, cercada de uvas e promessas. Dessa vez, não havia luxo excessivo nem convidados estratégicos. Havia verdade, havia vulnerabilidade e havia amor. Um amor provado pelo tempo, pelas perdas, pelos erros e pelas escolhas. Miguel declarou seus votos com lágrimas nos olhos. Amanda, com voz firme e olhos marejados, prometeu estar com ele enquanto houver verdade entre nós. O beijo selou não apenas uma renovação, mas o início de um novo ciclo. Um amor mais maduro, mais consciente. Um amor que conheceu a dor, mas escolheu ficar. Às vezes, acreditamos que o amor verdadeiro é feito apenas de momentos perfeitos, mas a verdade é que ele se constrói no campo mais difícil, o das imperfeições. Quando a vida nos apresenta feridas antigas e verdades que doem, temos duas escolhas: deixar que elas destruam tudo ou permitir que nos ensinem a amar de forma mais profunda e consciente. Amar não é sobre esquecer o que machuca, mas sobre ter coragem de seguir mesmo com cicatrizes, porque onde existe verdade, existe a chance de recomeçar. Miguel e Amanda descobriram que não há futuro quando o passado fica trancado. O amor que sobreviveu entre eles não nasceu da ausência de erros, mas da decisão de lutar mesmo quando tudo parecia perdido. Que a história deles nos lembre: amar é uma escolha diária, feita com coragem, paciência e entrega. Porque no fim, não é a perfeição que sustenta um casamento, é a capacidade de reconstruir juntos todas as vezes que for preciso. E agora eu quero saber: se você estivesse no lugar de Amanda, conseguiria perdoar e recomeçar? Me conta aqui nos comentários e aproveita para escrever de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. Se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber histórias emocionantes como essa todos os dias.